Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu quero convidar vocês a uma reflexão sobre o que nós estamos assistindo, a crucificação de Jesus, a morte do Senhor, porque tudo que nós estamos vendo nesta encenação, de fato, aconteceu em Jerusalém. E eu gostaria que você refletisse na morte de Jesus, que você pudesse imaginar todos os acontecimentos que envolveram este fato que é o mais importante da história da humanidade, que você pudesse talvez tentar se colocar lá como aquelas pessoas que viam aquela cena, primeiro da prisão de Jesus no Getsêmani, sendo conduzido a Caifás e depois a Herodes, Pilatos, até que tomou a sua cruz e foi ao Monte Calvário, ao Monte Caveira, e ali ele foi crucificado. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25 em diante, e fazer uma breve reflexão, mas que você pudesse não apenas ouvir, não apenas escutar o que está sendo falado, mas que você pudesse sentir isso. O que eu quero pedir a Deus que eu possa transmitir a você nesse momento é o sentimento relacionado a tudo aquilo que aconteceu. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós cremos em todos estes fatos que temos assistido, que lemos, que ouvimos, e eu te peço que neste momento, ó Pai, estes fatos se tornem reais no coração de cada um de nós, gerando um sentimento que produza o arrependimento, a mudança de vida, uma atitude que seja digna daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, Pai. Eu te peço que todos nós nesta noite possamos sentir aquilo que o Senhor Jesus sentiu, possamos sentir o que os discípulos sentiram naquele dia, o que as pessoas que te amavam sentiam, e que nós possamos, ó Pai, também entender qual foi o sentimento das pessoas que o levaram até a cruz, que o acusaram e que pediram a crucificação do Senhor. Fale conosco, Pai, e abre os olhos do nosso entendimento, em nome de Jesus, amém. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25 em diante, diz assim: eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz
para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabatani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, se nós pudéssemos estar presentes naquele dia, contemplando toda esta história de sofrimento, todo este sacrifício de Jesus por nós, o nosso sentimento seria muito real, com base em tudo aquilo que aconteceu. Primeiro, eu quero tentar imaginar o que sentiam os sacerdotes, os mestres da lei, o que sentiam todos aqueles que condenaram Jesus à cruz, a multidão que pediu Barrabás, o que sentiam os soldados romanos que açoitaram o mestre. Qual o sentimento de grande parte de toda aquela multidão em Jerusalém naquela sexta-feira tão terrível? Eu posso imaginar que havia um sentimento de descaso. Quem é este? Ele se diz o Filho de Deus, mas ele não é o Filho de Deus. Ele diz que é o Messias, ele fala que ele reconstrói o templo em 3 dias, mas ele não é nada daquilo que ele diz. Ele é um simples homem que desrespeita o sábado da sagrada lei de Israel. Quem é ele? Pode açoitá-lo, pode cuspir no rosto dele. Quem é este homem da Galileia? Será que vem alguma coisa boa de Nazaré e da Galileia, lugar tão pobre, lugar tão desprezível? Quem é este? Podem esbofeteá-lo, podem crucificá-lo, ele não merece o nosso respeito. E a Bíblia diz que zombavam dele, sentimento de descaso, de desprezo, de zombaria. Ele não merece a nossa atenção, o nosso respeito. Se nós pudéssemos imaginar o que aquelas pessoas sentiam e pensavam a respeito de Jesus, era mais ou menos por aí. Moisés era importante, Moisés nos deu a lei, mas este Jesus, que fala do amor, que prega salvação, que está sempre com os enfermos, orando por eles, este Jesus que come com os pecadores e publicanos, que aceita prostitutas beijando seus pés,
ele não merece o nosso respeito e a nossa atenção. Esse era o sentimento daquelas pessoas. Agora, eu quero também tentar imaginar o sentimento das pessoas que amavam Jesus, dos discípulos de Jesus, que criam nele, que reconheciam verdadeiramente Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Sua mãe, seus irmãos, que a princípio relutaram em crer em quem ele era, mas depois passaram a crer em Jesus. O que eles sentiam vendo o Senhor deles sendo condenado, sendo açoitado, sendo humilhado, envergonhado e crucificado? O que sentiam Pedro, Tiago, João, Maria, todos aqueles que Jesus tirou da cegueira, das trevas, do pecado? O que sentia Pedro naquele momento, ao ver aquele que um dia falou para ele: Pedro, volta-te ao mar e lance as redes. E ele, que tinha pescado a noite inteira sem nenhum resultado, volta ao mar alto, lança as redes, e as redes voltam cheias, e os barcos quase afundando de tanto peixe. E quando ele chega na praia e ele contempla Jesus, ele disse: tu és o Filho de Deus, eu não sou digno de estar perto de ti. E Jesus disse para ele: a partir de hoje eu te farei pescador de homens. Que sentia Pedro naquele momento, vendo o seu Senhor, que um dia Pedro disse assim: Senhor Jesus, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro sentia o seu coração cortado e rasgado ao meio. E ainda mais que há poucas horas ele tinha negado que conhecesse Jesus. E agora ele via o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Mestre, morto numa cruz. Coração machucado, coração de dor. O sentimento dos discípulos após a crucificação e a morte de Jesus foi terrível. O que passou no coração deles, no coração de Maria, no coração de João, o sentimento de cada discípulo, das 9 da manhã, como nós lemos aqui no versículo 25, até as 3 horas da tarde, quando ele deu o último suspiro e bradou dizendo: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. O coração deles estava dolorido. Como fica o meu coração e o seu coração só de assistir alguma coisa assim, só de tentar imaginar como foi. Coração e um sentimento de dor que durou desde aquela noite terrível após a ceia e o Getsemane até o domingo de manhã. Tristeza, dor, desespero, sentimento de que tudo acabou. Como alguém que perde um ente querido, alguém da família, e sente aquela dor no seu coração, que é uma dor muito grande, que nada substitui. É como se tivesse arrancado um pedaço de dentro de você, uma parte da sua vida, e aquilo fica faltando. Um sentimento de dor, um sentimento de perda. Assim era o sentimento daquelas pessoas. Assim é o nosso sentimento ao pensar
no que Jesus passou. Mas eu quero encerrar esta breve meditação tentando imaginar com vocês também o que o próprio Jesus sentia, o que Jesus estava sentindo quando ele foi traído por Judas Iscariotes e os soldados o prenderam no Getsemane, e ele foi levado à casa do sumo sacerdote, acusado falsamente de tantas coisas, zombado, ferido, levado diante de Herodes, de Pilatos, açoitado, humilhado. O que se passava no coração de Jesus durante todo esse tempo? Ele dá uma demonstração do que ele sentia no Getsemane, quando ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque a Bíblia diz que ele estava angustiado e apavorado. Havia um sentimento de desespero, sabendo que a morte se aproximava, porque para isso ele veio ao mundo, para dar a sua vida em resgate de todo aquele que crê. Mas eu imagino que, apesar de toda esta dor e angústia da morte que se aproximava, o sentimento de Jesus era o amor. O que Jesus sentia era uma coragem tão grande dada pelo próprio Pai, para estar disposto a sofrer tudo aquilo sem desistir, a sofrer como ele sofreu, como uma ovelha muda que está sendo levada ao matadouro, mas sem nenhuma vontade de desistir, porque ele não pensava em si mesmo, ele pensava na minha salvação e na tua salvação, ele pensava em nós, igreja. E então, movido por este amor tão grande, Jesus sofria, mas ele estava lá dentro pensando e dizendo: vale a pena, vai valer a pena o que eu estou passando, porque todo aquele que olhar para mim será salvo, todo aquele que crer neste meu sacrifício terá a vida eterna, e os seus pecados serão perdoados. Aleluia! O sentimento de Jesus era o amor, somente amor e nada mais do que amor. Ele não teve em nenhum momento um sentimento de ódio, nem mesmo por aqueles que o crucificavam, nem mesmo por quem o traiu, nem mesmo por quem o condenou. Ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O sentimento em Jesus era o sentimento de amor. E no final, quando ele grita bem alto: está consumado, era o sentimento de missão cumprida. Eu fiz aquilo para o qual o Pai me enviou a este mundo. Está feito. Estou entregando a minha vida. Este foi o sentimento do Senhor. Ele te amou. Ele suportou tudo, porque ele sabia que hoje, no século 21, nós estaríamos aqui, não só assistindo uma encenação como esta, mas abrindo totalmente o nosso coração, para dizer: Jesus, a minha vida pertence ao Senhor. Você crê e você entregou o teu coração totalmente para Ele? Fica de pé na presença do Senhor. Aleluia. Coloque a mão à altura do seu coração. Se alguém ainda não disse para Ele o quanto o ama e que a sua vida pertence a Ele, essa é a tua oportunidade. O nosso sentimento não é como o daqueles que o crucificaram.
O nosso sentimento não é o sentimento de desprezo e descaso por aquilo que Ele fez e por quem de fato Ele é. O nosso sentimento é de entrega. O nosso sentimento é de respeito, porque Jesus merece toda a nossa confiança. Jesus é digno de todo o nosso coração. Senhor meu Deus, eu quero orar neste momento, Pai, junto com este homem e esta mulher, que nesta noite sentem o desejo de se entregar ao Senhor, sentem que o teu sacrifício foi por ele, foi por ela. Meu Deus, eu quero apresentar esta pessoa nas mãos do Senhor e pedir, meu Deus, que a tua salvação, o teu grandioso amor venha encher o coração de cada um nesta noite, e que o nosso sentimento seja aquele sentimento verdadeiro de reconhecimento do teu sacrifício, do teu amor, porque o Senhor deu a tua vida para nos salvar. Nós oramos e te dizemos: Jesus, o meu coração pertence a ti. O Senhor tem todo o respeito e todo o direito na minha vida e na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Nós estamos aqui reunidos hoje porque cremos neste sacrifício tão grande, neste amor tão grande do Senhor, e oramos, ó Pai, pedindo que nesta noite haja salvação, porque o teu sacrifício valeu a pena e foi para nos salvar, Jesus. Aleluia. Se você deseja entregar sua vida para Ele, levante a sua mão aí onde você está. Dê um passo de fé. Faça um gesto de fé, levantando a sua mão para Jesus. Aleluia. Ele está aqui. Ele deu a vida por nós, e Ele sentia naquela cruz o quanto era necessário esta entrega para salvar a tua vida, para perdoar os teus pecados. E se você reconhece isso, faça uma oração se entregando a Ele agora. Senhor Jesus, esta pessoa de mãos levantadas se entrega para o Senhor. Esta pessoa nesta noite, Jesus, crê no teu amor e no teu sacrifício, Jesus. O Senhor sofreu por nós, o Senhor deu a tua vida por nós, mas em nenhum momento o Senhor estava pensando em si mesmo, em nenhum momento o Senhor pensou em desistir, Jesus, mas o Senhor estava nos amando, e nos amou até o fim, e nos amou dando a tua vida para nos salvar, Jesus. Por isso, meu Deus, eu oro por estas pessoas que nesta noite sentem o desejo de crer no Senhor, de se entregar ao Senhor e de andar na presença gloriosa do Senhor. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Quem entregou a vida para Jesus hoje? Dê um sinal assim com a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Dê um abraço nesse irmão, nessa irmã. Pode se assentar. Nós vamos ainda para o final do Alto de Páscoa 2017.